A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, o nosso canal de estudo para a Escola Bíblica Dominical. Nosso canal aí é vinculado ao blog Clube da Teologia, o blog de estudo, de lições da interpretação bíblica e a Escola Bíblica Dominical. Amém? Bom, então vamos aqui a mais um vídeo, Esse aqui é o vídeo da lição de número 7 da revista da CPAD, revista de adultos, A revista aí, que é essa lição para ser ensinada aí no dia 14, amém? 14 de novembro, tá? A lição de número 7 da CPAD. Bom, vamos aí a esse vídeo, Lembrando aos irmãos que o link para o subsídio que eu coloquei lá no Clube da Teologia, no blog, vai estar aí na descrição, tá, do vídeo. E também o link para a lição que está publicada lá também, amém? E vou deixar também o link para os locais onde dá para adquirir o livro O Maior Milagre de Jesus, o livro da minha autoria, tá bom? Vamos a essa lição de número 7, o tema Paulo, o plantador de igrejas, esse aí é o tema. O texto áureo está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, tá? E aí vamos para essa introdução, aonde eu separei, na introdução, eu separei algumas, duas partes aí. Bom, lembrando os irmãos que a cada tópico aí, eu sempre separo uma parte de destaque para poder comentar a respeito, tá? E aí os professores, você professor que tiver interessado em montar o seu estudo, o seu esboço, aí você pode usar isso aqui como subsídio, que eu coloquei lá no blog Clube da Teologia, tá? E também como subsídio o que eu comento aqui no vídeo, amém? Então, aí na introdução, eu separei essa parte que fala assim, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou, Então, aqui sobre isso eu comento que o apóstolo Paulo, ele tinha uma estratégia. E aí nós vou passar aqui para os irmãos, como é que era a estratégia do apóstolo Paulo. Geralmente, ele agia dessa forma. Então, quando ele chegava numa cidade, primeiramente tinha que pregar a palavra, Ele não podia chegar lá, Deixa eu até dar uma ajeitadinha aqui, se eu não estragar tudo aqui. Acho que parece estar melhor. Então, como estava falando, Paulo, ele tinha sempre essa estratégia. Ele chegava numa cidade, então ele ia pregar a palavra. Primeiro tinha que pregar a palavra, então ele não ia direto nas praças, não ia direto nas ruas, ele primeiro ia na sinagoga, onde ele ia pregar o evangelho, falar, mostrar para os judeus que estavam ali naquela cidade, tinha judeus espalhados por tudo que era a cidade do Império Romano, e aí ele ia falar dentro das sinagogas, ele ia anunciar a Jesus, mostrando que Jesus era o Messias prometido lá no Antigo Testamento, E aí alguns aceitavam, outros não, Então essa era a estratégia. Também ele pregava também, além das sinagogas, aí sim, ele também anunciava dentro das famílias, das casas dos irmãos que se converteram, e ali geralmente ganhava mais irmãos, para Cristo. Então, essa era a estratégia inicial. E aí o que ele fazia? Ele pegava, e numa das casas de quem recebeu a palavra ali se firmava a igreja daquela cidade, Aí se firmava a igreja de Cristo ali naquela cidade. E muita gente se convertia, Primeiro, pela mensagem, a palavra de Deus tem poder, Eles viam também milagres sendo executados, através da vida do apóstolo Paulo, dos seus companheiros, E assim a gente via as coisas acontecendo ali. Ali é uma estratégia de Paulo para a implantação das igrejas, tá? Ele era o desbravador, Bom, continuando, vamos para o tópico 1. Aí tem como título Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Aqui no subtópico 1 desse tópico, o título é Paulo, o desbravador. Vai falar dele como o desbravador. Aí eu separei essa parte que diz aí: o apóstolo contribuiu grandiosamente
na implantação de inúmeras igrejas. Tá? Aqui, sobre isso aí, eu escrevi que o apóstolo Paulo não só implantava igrejas, mas também ele cuidava das igrejas. Aí, olha o que ele fala, né, sobre, ele comentou sobre isso na segunda carta aos Coríntios. Ele fala que ele oprimia ele cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então ele não somente implantava igreja. A gente às vezes vê ministérios aí, né, que se preocupam muito em abrir igrejas, mas ele também tinha o cuidado de cuidar tinha o cuidado das igrejas, né, que ele tinha aberto. Isso aqui é importante, né? A gente vê que a importância que ele dava não só em abrir a igreja, mas também em cuidar daquelas que, né, estavam sendo abertas. Isso aqui é muito importante como uma estratégia para os irmãos, né? Eu falei ali da estratégia de Paulo inicial, e aqui a gente vê um procedimento daquele apóstolo na obra missionária. Isso aqui serve de ensinamento para nós, né? A gente tem que cuidar das igrejas que estão abertas, não é somente abrir. Aí a gente fica, às vezes acontece, a gente vê muito isso acontecer num local aí distante, vai lá, abre uma igrejinha pequena, daqui a pouco aquela igrejinha acaba e acabou-se a obra naquela região, né? Isso aí é ruim, não é bom para o evangelho. Continuando, também separei a parte que diz aí, não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo, né? Vamos comentando sobre isso aqui, vamos para essa entendimento aqui interessante. O apóstolo Paulo, naquela ocasião que ele estava implantando aqui, está dizendo que não houve um apóstolo como ele, né, uma pessoa, um irmão, um homem de Deus como ele, que plantou tantas igrejas em tão pouco tempo, né? A ideia, uma coisa que eu quero comentar aqui é o seguinte, que a gente tem que observar também sobre isso, que ele não tinha, naquele período, as facilidades que existem hoje, né? Hoje tem mais facilidade para alugar um lugar, para abrir uma igreja, né? Tem a facilidade do idioma, tá? Não é tão, a barreira do idioma não é tanto quanto era naquela época, né? Se a gente for pregar num lugar hoje que não, aonde a gente mesmo não fala idioma, com certeza já tem uma Bíblia naquela língua ali, né? É interessante isso. E naquela época do apóstolo Paulo quase não tinha facilidade nenhuma. Era muito difícil, né? As coisas eram muito complicadas, tá? E aí a gente vê que as perseguições que ele sofria, tinha pouca organização nas cidades, então ele podia ser apedrejado muito facilmente, podia, né, ser assaltado, tinha tudo um rol de dificuldades ali que atrapalhava a obra, tá? E mesmo assim ele conseguiu implantar tantas igrejas naquele período. Isso aqui é muito interessante de se observar, né? Bom, continuando, e o detalhe aqui que eu coloquei sobre isso também, é que o nome de Jesus era inédito naquela época, né? Era uma coisa que muita gente nunca tinha sequer ouvido falar de Jesus. E ele vai falar, né, não só o nome de Jesus, no próprio nome de Deus. Tinha locais que não se conhecia nada sobre Deus nem sobre Jesus, tá? E hoje em dia a gente prega, se você for para um lugar, para o interiorzão aí do país aí, você vai encontrar, né, outras igrejas lá. A obra missionária hoje ela tem uma característica diferente da época do apóstolo Paulo. A não ser a obra missionária em locais como, por exemplo, uma tribo indígena, né, que tem o mesmo molde, ou lá na África, ou qualquer um lugar que tem um molde parecido com essa do apóstolo Paulo ali, né? São as obras missionárias transculturais, né? Bom, no subtópico 2 desse tópico, o título é Uma Gloriosa Obrigação, tá? Vamos aqui, separei essa parte que diz aí: toda a sua ousadia levava em conta esse compromisso com Cristo, tá? Se referindo aqui ao compromisso de levar o nome do Senhor Jesus, a pregoar o nome de Jesus aos gentios, né? Então, aqui é o seguinte, sobre isso aí eu comento que Paulo entendeu que a melhor forma, né, que a implantação de igreja era a melhor forma dele honrar esse compromisso. Ele entendeu que Jesus ele queria que se espalhasse o ajuntamento dele, né, que ele menciona lá em Mateus 16, 18.
Jesus ele queria espalhar o ajuntamento dele, que ele chamou de eclésia, né? Jesus falou assim, ó, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja, né? Então, a palavra igreja significa originalmente ajuntamento. Então, Jesus ele queria espalhar estabelecer um ajuntamento de pessoas, tá? E o interessante, né? Eu até comento isso aqui também, que muitos entendem hoje, né? Tem aquela ideia agora do crente desigrejado, né? Porque alguns acham que Jesus não tinha intenção de estabelecer uma igreja. Não era a ideia de Jesus criar uma religião, né? Muita gente fala isso, que Jesus lutou contra a religião. E isso aí é tudo mentira. Jesus não lutou nada contra a religião. O pessoal coloca hoje, alguns pregadores e até cantores colocam como a religiosidade como uma coisa ruim, né? Coloca a religião como uma coisa ruim. De onde eles tiraram isso, eu não sei, porque Jesus combatia os fariseus, que eram os religiosos da época, mas eles eram religiosos ruins. Não quer dizer que toda religião seja ruim. O apóstolo Tiago coloca como a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, o apóstolo Tiago teve o entendimento de que existe uma verdadeira religião. Então, se existe uma falsa religião, existe uma verdadeira. Então, a religião não é ruim, né? E Jesus ele veio trazer, tudo bem, ele não veio trazer religião, ele veio trazer uma mensagem, mas ele atrela a mensagem dele a uma religião. Ele, inicialmente com o judaísmo, né? Inicialmente ali com o judaísmo e depois, né, com a igreja. A igreja é religiosa, né? Ela é cercada de dogmas, de coisas religiosas, de ordenanças do Senhor Jesus, tá bom? Então a gente tem que mostrar para os irmãos, para o povo de Deus, que esse conceito moderno, pós-moderno que está se espalhando nas igrejas está errado, né? Tá errado. Nós somos religiosos, sim, e carregamos nessa religião que consideramos a verdadeira, né? Religião que o apóstolo Tiago coloca, né? De ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Nós colocamos essa religião como transportadora da mensagem que Jesus trouxe, que é o Evangelho. Amém? Então vamos para o tópico 3, o subtópico 3, e o título dele é Plantação de Igreja, uma Parceria. E aqui vai colocar, né, como essa parceria entre o homem e Deus. Olha que interessante. Separei a parte que diz assim: a plantação da igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus, né? E aqui eu comento sobre isso, que ao homem vai caber uma parte natural, né? Qual é a parte natural que cabe ao homem? De levar a mensagem, de pregar o evangelho, semear, né? E de mais coisa ainda, escolher um local, separar pessoas para estar junto, né? Estabelecer liturgias de culto, né? Visitar. Então tudo isso cabe a nós, aos homens e mulheres de Deus, cabe a nós. E tem a parte que é sobrenatural, essa parte cabe a Deus, né? Então você prega a palavra, aí Deus vem com a parte sobrenatural. O Espírito Santo trabalha no coração da pessoa que ouviu a palavra, ele age no culto, amém? Ele vai trabalhar ali naquela nova congregação, e toda essa parte sobrenatural está na mão de Deus, tá? Isso aqui é interessante, né? É muito importante isso daqui. Bom, separei também a parte aqui que diz: fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, né? Aí aqui eu até escrevi sobre isso aí. A nossa parte é relativamente simples, né? Anunciar o evangelho e deixar Deus fazer o resto, tá bom? O apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios que ele planta, Apolo rega e Deus é quem dá o crescimento. Então a gente vê que a parte de crescimento é de Deus, né? Que é a parte sobrenatural do negócio. Amém? Então é isso daí, é o subtópico 3. E vamos agora para o tópico 2. O título desse tópico é Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Aí o subtópico 1 eu pulei, né, propositalmente, que fala uma igreja missionária, né? Ela vai falar de
ela vai contar a história ali, né? Antioquia, onde dali vai ser separado Paulo e Barnabé, e aí eles vão sair pregando o evangelho numa obra missionária, né? Aí no subtópico 2, o título é A Primeira Viagem Missionária. Então aqui separei essa parte que diz aí: pregou na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Tá? E aqui, sobre isso aqui, eu escrevi o seguinte: aqui tem mais um elemento de dificuldade daquele período, que era a oposição. Tá? Então, havia muita oposição, coisas que não tem hoje. Hoje em dia a oposição há sim, mas é pouca, né? Pelo menos aqui, principalmente aqui no nosso país. Aí existem locais, por exemplo, como a África e como a Ásia, ainda na janela 1040 ali, há muita oposição, né? Porque ali está impregnado já o islamismo, né? Grupos extremistas, então fica muito difícil. Mas aqui no nosso país há oposição também, mas são poucas oposições. Mas acontece, né? Havia muita oposição na época dos que iniciaram o movimento pentecostal, Daniel Berg, Gunnar Wingre, havia muita oposição no período deles, tá? E aqui a gente vê pouca oposição nos dias atuais, mas naquela época havia muita oposição. Aqui, hoje, a igreja ela vai ter uma nova característica aqui de oposição, né? Não é aquela oposição ferrenha que existia no tempo de Paulo, mas as dificuldades vão ser outras, né? Vão ser outras dificuldades. A gente vai comentar sobre isso aí. Aqui separei também essa parte que diz aí: uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. Aqui eu comento sobre isso, que essa é a realidade, aconteceu há muito tempo aqui no movimento pentecostal. Isso aqui fala muito dos dias atuais, né? Nos dias atuais está mais ou menos desse jeito. Aqui como é hoje, né? Eu coloco lá também no nosso blog como é hoje, como acontece hoje. Hoje os que querem implantar a igreja encontram dificuldades para conseguir membros, né? Então, se você tem a intenção de abrir uma igreja num local, né, que tem até poucas igrejas, né, você vai ter muita dificuldade para conseguir membros para estar ali. E ainda mais para conseguir obreiros, cada vez mais difícil. Por quê? Hoje nós esbarramos em outras barreiras, hoje existem outras barreiras. Quais são? As tentações, é um tipo de barreira que se levanta muito hoje, que tinha pouco na época de Paulo, tinha mais as oposições, né? Hoje os entretenimentos, né? Na época de Paulo tinha pouco entretenimentos para as pessoas, hoje tem muito. Você, para abrir uma igreja, por exemplo, eu estava observando outro dia, comentando com os irmãos, em regiões, por exemplo, turísticas, regiões de praia, por exemplo, fica muito difícil. Na época do verão, por exemplo, muitos crentes não vão aos cultos, aos domingos, né? E escola dominical, então, nem pensar, não tem como. Né? Vai ser 2 ou 3 irmãos ali na escola dominical, porque o pessoal vai estar na praia. Tá? Então você vai ver que hoje tem uma grande dificuldade, né? Por conta disso daí. Então, só para os irmãos ficarem cientes, né? As dificuldades de se abrir, plantar igrejas hoje, em comparação com a dificuldade da época do apóstolo Paulo, né? Aqui no nosso país, tá? Vamos para o subtópico 3, e aqui o título dele é A Segunda Viagem Missionária. Aqui eu separei a parte aí onde fala que Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, né? E sobre isso eu escrevi que esse é um trabalho de consolidação da obra, né? É importante. Amém. Tá? Então, aqui é o trabalho de consolidação da obra, né? É importante não somente implantar a igreja, mas você tem que consolidar aquelas igrejas. Então Paulo ele passava visitando muitas igrejas, né? Que ele já tinha pregado, que ele já tinha aberto. Isso aqui, os pastores, né, que implantam a igreja, tem que ter essa preocupação. Se você implantou uma igreja, você está trabalhando numa igreja, né, tem que ter essa preocupação também de
consolidar aquela igreja. Como é que é consolidar? É estabelecer obreiros que trabalhem ali. Esse é um dos atos de consolidação, para que aquela igreja, na sua ausência, ela esteja firme, né? Esse aqui é um ensinamento importante aqui, né? Dessa lição de abertura de igrejas aqui, né? Uma lição eclesiástica, né? Continuando, separei também a parte que diz aí uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, né? Que é Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Aqui Paulo ele vai fazendo essa visitação, né, na segunda viagem missionária. Ele chega até Troade, onde ele vai ter aquela visão, né, do varão macedônio que convida ele a passar a Macedônia e ajudá-los, né? E a partir dali ele vai atingir a Europa, ele vai atravessar o mar e do outro lado é o continente europeu. E ali ele vai a Filipos, né? E ali primeiramente ele vai pregar naquela cidade. Os irmãos conhecem toda a história aí, que ele vai ser preso, ele junto com Silas, à meia-noite eles vão estar cantando ali hinos, louvores, e vai acontecer todo aquele rebuliço que os irmãos já conhecem, né? Isso aqui é interessante também ensinar. Vamos para o tópico 3, tem como título Características de um plantador de igrejas, né? Aqui nos separei, aqui vamos para o subtópico 1, motivado pelo chamado, e aí separei essa parte que diz aí, ó, esse começo tornou-se um elemento motivador do ministério do apóstolo, tá? Aqui, sobre isso aí, eu escrevi o seguinte: cada pessoa tem a sua própria experiência inicial, né? Quando ele fala aquele começo, está se referindo ali quando Paulo ele teve a visão de Jesus, né, no caminho para Damasco. Então, sobre isso aí eu escrevi que cada pessoa vai ter uma experiência inicial. E é importante, né, que cada um, na sua experiência inicial, né, tenha consciência ali da importância do chamado, né? Então, alguns vai ser como aconteceu com Paulo. Paulo, claro, não exatamente, né? Mas vai ser da grandeza do chamado de Paulo, né? Paulo viu o próprio Senhor Jesus. Alguns vão ver Jesus em sonhos, né? Outros vão falar com o Senhor em visões, né? Outros vão ter uma experiência, talvez em um leito. Outros vão ter uma experiência ouvindo louvor, né? Ou recebendo um folheto na rua. Cada pessoa vai ter uma experiência. Ninguém vai ser igual a ninguém, né? Tá bom? Então isso aqui é importante mostrar para os alunos que cada um vai ter o seu chamado. Alguns vão ser como Isaías, que viu o Senhor sentado no alto sublime trono. Outros vão ser como Paulo, que viu Jesus, né? Outros vão ser das mais variadas formas, né? Bom, vamos aqui para o tópico. Aí, ainda nessa parte, separei também a parte que, nesse subtópico, separei a parte que diz: essa consciência do chamado é fator motivacional, né? Aqui é o seguinte, eu escrevi sobre isso aqui, ó. Além da experiência peculiar de cada um, também a chamada é peculiar. Quer dizer, cada um tem a sua chamada. Então, uns vão ser chamados para pregadores, né? Outros vão ser chamados para pastores presidentes, pastores auxiliar. Cada um vai ter um tipo de chamada. A gente vai ver Paulo com cooperadores, pessoas que não abriram igrejas, né? Mas foram cooperadores do apóstolo. A gente vai ver que Paulo tinha um amigo Lucas, né? E Lucas era o escritor, né? Então você vai ver pessoas que estavam ali cooperando, cada um tinha a sua chamada. E cada irmão que pensa em abrir uma igreja, pensa em cuidar da obra, abrir um ministério, tem que aprender a trabalhar com os cooperadores. A gente vai encontrar pastores que às vezes vai ver irmão que ensina, outro que prega muito bem, outro que, né, dirige muito bem um culto, e às vezes o pastor ali fica enciumado, fica triste, chateado, porque o povo, né, ele acha que vai perder o povo, mas não pode ser assim, né? Nós temos que saber trabalhar com os cooperadores. Se eu vou abrir uma igreja, eu vou ter um irmão ali que vai cantar muito bem, e ele vai ser usado nisso, ele vai cantar, vai emocionar o povo com louvor, né? Vai sacudir a igreja.
Vou ter lá no meu ministério um irmão que prega muito bem, vai pregar mais do que eu, né? Vou ter ali também no meu ministério um irmão que ensina muito bem, um que dá um estudo um abençoado. Então isso aí nós temos que saber trabalhar com os cooperadores, amém? E Paulo, o apóstolo Paulo, embora ele fosse bem assim, né? Como é que eu posso colocar assim? Exigente, né, com as coisas de Deus, ele soube trabalhar com os cooperadores. A gente vê ele cercado sempre de cooperadores. Amém? No subtópico 2, o título é Experimentado no Deserto da Vida. Aí nós temos essa parte aí que o comentarista coloca: o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Isso aqui, na verdade, não. Acho que ele forçou um pouco aqui, né? Que ali em nenhum momento Paulo passa que houve uma provação, né? Uma dificuldade, adversidade no deserto da Arábia, nada disso. Fala que ele se retirou lá para meditação, tá? A gente às vezes pensa em deserto como um local terrível, né? Não, mas alguns desertos ali, principalmente aí da Arábia, alguns outros desertos, não era tão assim. Tinha pessoas que viviam ali nos desertos, né? Levavam ovelha para pastar no deserto e tudo, tá? Bom, aí nesse subtópico ainda separei a parte que diz assim: muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar o nosso coração. Aqui sim é uma grande realidade, né? Muitas vezes Deus ele permite que nós passemos por adversidades, né? Como o comentarista coloca aqui, desertos da vida, né? Por que isso aí? Deus permite isso? Exatamente para que os crentes eles aprimorem a sua vida com Deus, né? Cresçam espiritualmente. E são nas adversidades que às vezes a gente cresce mais, né? Por como? Você passa uma dificuldade, você ora mais, você lê mais Bíblia, você vai mais à igreja. Isso tudo é crescimento. O próprio apóstolo Paulo falou que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, né? Ele estava se referindo a isso. Nas minhas fraquezas, eu me dedico mais na oração, eu me dedico mais a Deus. Isso aqui é muito interessante, né? Você vai ver, às vezes, irmão que está sempre na dificuldade. Por quê? Porque ele tem que crescer mais ainda, né? Vamos lá, né? Claro que isso aí não é uma regra para todo mundo, né? Às vezes o irmão vê ou falar assim e pensa que... Aí vai lá e dá um dislike no vídeo, né? Pensando que eu estou falando uma heresia. Eu estou colocando todo mundo... Não é com todo mundo isso. Estou falando que alguns irmãos, né? Deus vai trabalhar dessa forma. Outros não, tá bom? No subtópico 3, o título é A Igreja segundo as Escrituras. Aí separei a parte que diz aí: igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. E aí separei sobre isso aí, eu escrevi: é necessário zelar por uma qualidade espiritual das igrejas locais, né? Então, de quem é essa responsabilidade? E aí sobre isso eu escrevo que é cada um de nós, cada irmão e irmã tem a responsabilidade de cuidar da vida devocional da igreja local. Nós precisamos estar ligados nisso daí, né? Nós vemos que pessoas que são relaxadas com a obra de Deus. E o Antigo Testamento, tanto o Antigo como o Novo, fala que Deus ele cuida, ele zela da sua igreja, ele zela pela sua casa, pela sua obra. Nós precisamos zelar pela igreja do Senhor, né? A gente encontra irmãos, vou trazer um caso aqui, que não tem a visão do dízimo, por exemplo, acha que o dízimo não é obrigatório e tudo mais. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas você vê que esses irmãos que acham que o dízimo não é obrigatório, que eles vão e deixam de entregar o dízimo, né? E aí eles não se preocupam, porque por causa da interpretação deles, não se preocupa com a igreja, porque a igreja precisa de recurso financeiro, tá? A igreja precisa daquele recurso para a obra. Aí você vê irmãos, por exemplo, que deixam de entregar o dízimo porque não concorda com o pastor age, tá? Só que aí também ele embolsa o dízimo para ele, né? Não deixa de entregar o dízimo na igreja e embolsa o dízimo para ele. E aí? E como é que vai Deus vai fazer a obra, né? Deus conta conosco. Quem vai financiar a obra somos nós, né? Será que seria interessante Deus fazer aparecer um potinho de ouro, né, dentro da igreja?
Não, e o galardão que nós precisamos, que queremos conquistar, né? A oportunidade de trabalhar na obra é nossa. Nós é que temos que fazer isso. A nossa parte é essa. Amém? Bom, separei aqui também a parte que diz: há de ter pregação fiel da palavra de Deus. Isso aqui falando que como é a igreja hoje, né? Há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com autoridade do Espírito. Sobre isso daqui, eu escrevi que, por causa das mudanças, né? Hoje, como está hoje a situação, né, dos evangelhos no mundo hoje, por causa disso as pregações mudaram, né? Aqui as pregações elas são tão estranhas hoje, tá? Você vê muita pregação voltada para o coaching, né? O treinamento de pessoas para viver bem aqui no mundo, né? Para viver bem com as pessoas, né? Só que muita gente se esquece que a pregação do evangelho é para trazer as pessoas para a igreja, lembrando que essa igreja vai para o céu. Então, o treinamento, o ensinamento não é para os crentes viver bem no mundo, não. É para viver bem com Deus. Aí, vivendo bem com Deus, vai estar suportando bem o mundo. Porque o mundo não é para nós. Nós vivemos no mundo, nós temos o nosso carro, nós trabalhamos, né? Temos a nossa casa, tá? Mas o nosso lugar não é aqui. O crente tem que estar preparado para ir para a glória com o Senhor. É isso aqui que a palavra que o apóstolo Paulo ensinou foi essa. E por que nós vamos mudar a palavra hoje? Jesus mudou? A cabeça mudou? Não, nada mudou. É a mesma pregação. Crente em Jesus, aluno da escola dominical, esteja ciente, Deus está te preparando para ir para a glória, para o céu, amém? E não para ficar no mundo. Pode fazer planos, faculdade, tudo, pensa no seu futuro aí, mas pensa sobretudo que tem que deixar isso aí, quando soar a última trombeta, vai deixar tudo isso aí para trás, amém? Vamos encerrando aqui, peço aos irmãos que façam essa conclusão, tá? Faça a revisão aí com os alunos, ore pela classe, amém? Vou encerrar o vídeo aqui por causa do tempo, já estamos estourando. Deus abençoe a sua vida, adquira o meu livro O Maior Milagre de Jesus, tá? E continue aí, compartilhe, se inscreva aí no canal, tá? E recomende aí o nosso blog, o nosso canal, para todos os irmãos em Cristo. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus.